consumida principalmente pelos jovens é o energético. Ele tem altas doses de cafeína e outros estimulantes. O problema é que o consumo exagerado pode causar agitação e até mesmo dificultar o sono. Um exemplo interessante é o caso da atriz Dakota Johnson, que revelou em uma entrevista ter sofrido uma overdose de cafeína sem perceber, por causa do consumo excessivo de energéticos enquanto ela dirigia o primeiro filme. Às vezes a gente confunde essas bebidas com as esportivas, ou até achamos que são boas para hidratação, o que não é verdade. O consumo em excesso de energético pode levar a sérios problemas cardiovasculares, tanto em pessoas saudáveis quanto em quem já tem condições cardíacas. E é exatamente esse alerta que a Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio Grande do Sul, a Socerques, está fazendo. E para esclarecer mais sobre os riscos e o consumo responsável desses produtos, vamos conversar com o presidente, Tiago Luiz. Tiago, então inicio te fazendo uma pergunta, né? O que o consumo em excesso para uma pessoa saudável pode causar? Muito boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no Conexão. Boa tarde, só esclarecendo, eu sou diretor de comunicação, não o presidente. Mas, para entender assim, o que são os energéticos, eles são bebidas não alcoólicas que têm um alto teor de cafeína, taurina, glicose, substâncias. Não existe uma dose segura relatada para o uso dessas bebidas, assim. A gente sabe que existe uma incidência aumentada, inclusive pessoas saudáveis, de arritmias cardíacas e eventos mais sérios, né? A Sociedade Europeia de Cardiologia e Arritmias, em 2018, fez um anúncio, um debate sobre o uso dessas substâncias em jovens, sendo proscrito o uso como hidratação, antes de exercício, após o exercício, por aumentar a taxa desses eventos. Para ter uma ideia, por exemplo, uma xícara de café tem 60 miligramas de cafeína. Existem energéticos que têm 420 miligramas de cafeína, sem contar a taurina e as outras substâncias associadas. Então, não se tem uma recomendação de dose segura para isso, tá? E a gente tem que falar que esses energéticos, eles diferem do café, porque o café não tem somente cafeína, o café é uma emulsão de grãos que é fervida, torrada, então existe uma separação entre café, na forma que a gente consome, e a cafeína. A cafeína, por si só, na sua forma pura, ela gera arritmia e gera outros malefícios cardíacos. Uma agitação, às vezes a sensação que está sendo perseguido. Então é importante, primeiro, assim, não deixar fazer o uso em pacientes menores de 14 anos de idade, porque aumenta a chance de incidência das arritmias, em pessoas que são hipertensas, em pessoas que já têm insuficiência cardíaca ou cardiopatias conhecidas, naqueles que já sofreram alguma arritmia cardíaca e precisaram de tratamento, essas pessoas não devem tomar. E muito preocupante também nos jovens o uso associado com álcool, né? Porque o álcool, ele pode potencializar o efeito adverso, principalmente o efeito em arritmias cardíacas, que são aquelas batidas anormais, que podem fazer o coração bater muito, muito rápido, quando consumidos juntamente com essas bebidas. Sim, e Tiago, muitas pessoas costumam consumir esse tipo de bebida em ambientes de trabalho, né? Um pouco menos que o café, com certeza, mas também consomem. Existe alguma preocupação quanto a consumir nesse tipo de ambiente, no trabalho, um ambiente que a pessoa deveria estar em concentração? Isso é uma pergunta super boa que tu fez, né? Porque essas bebidas, elas são vendidas como para aumentar a concentração. Teoricamente, diferente de álcool, as pessoas não bebem no trabalho, mas a gente tem que ter alguém tem que ter um controle sobre isso, né? E é difícil, porque basicamente nervosismo e ansiedade, né? O uso excessivo. Então, se está fazendo uma tarefa que requer muita, muita atenção e começa a ficar ansioso e começa a ter tremor de filo, imagina um neurocirurgião tomar 8 Red Bulls e operar no momento que ele tem que estar com a mão mais firme. Então, a gente sabe que esses são os efeitos agudos da intoxicação pela cafeína
e por esses outros estimulantes que tem taurina, ginseng, alguns no exterior tem até erva mate, né? Então, essa mistura desses estimulantes do sistema nervoso central podem afetar principalmente tarefas que requerem muita concentração e coisas repetidas. Sim, e Tiago, a gente já trazendo também para outro ambiente que aí é bem diferente, né? Mas que também nos preocupa. Os jovens, principalmente, costumam misturar o energético com outras bebidas, a vodka, bebidas alcoólicas, né? O senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas queria que nos explicasse como essa mistura pode ser perigosa, em especial para os mais jovens. Primeiro, como ele é um excitante, a gente fica excitado com essas drogas, a gente acaba perdendo a sensação de o quão intoxicado por álcool a gente está, né? Que o álcool é um sedativo. Então a gente pode achar, principalmente os jovens, beber além da cota, o que a gente diria, né? Ele acha que está acordado, fica bebendo energético e álcool, e como até lá pelas tantas ele vai estar em uma intoxicação pelo álcool, né? Que acaba se tornando um depressor do sistema nervoso central, porque está em coma alcoólico, etc. Uma outra coisa é que, como eles são excitadores do coração, o álcool também é um excitador do coração. Então, tem algumas arritmias, principalmente a fibrilação atrial, que são associadas ao consumo de álcool, que aumentam o risco de ter quando a gente está fazendo uso concomitante do álcool e com energético. Então, é uma mistura que medicamente não é recomendada e não deve ser feita. Sim. E agora falando um pouco de como os energéticos afetam o ritmo cardíaco, queria te perguntar quais tipos de arritmias podem ser desencadeadas por conta do consumo. Existe algo em específico que possa acontecer? Existe, assim. As arritmias são as alterações do ritmo cardíaco. O coração ele tem um compasso e sempre que alguma coisa sai desse compasso, vem antes do tempo, a gente diz que é um distúrbio do ritmo, tá? Então, basicamente, o que pode acontecer com quem usa essas substâncias são as arritmias chamadas as batidas precoces, as extrasístoles, né? E as sístoles de batidas precoces pode levar às arritmias sustentadas. A mais frequente associada é a fibrilação atrial, mas existem relatos até daquelas arritmias graves que levam à parada cardíaca, como taquicardias ventriculares, principalmente em corações suscetíveis. Sim, muito importante a gente falar sobre essas condições cardíacas pré-existentes, né? Queria aproveitar para te perguntar um pouco em relação à idade. Existe alguma idade que seja mais arriscado o consumo excessivo de energético ou é mesmo para todos? A gente sabe que teve um estudo feito na Alemanha que é questionável, mas eles deram para crianças com menos de 14 anos e viram que a incidência de arritmias em quem tomou energético, quando quem tomou água, por exemplo, foi muito, muito maior, tá? Então, a gente não orienta que com menos de 14 anos. Gestantes não devem usar energético também, tá? Se deve evitar isso. E aqueles pacientes com mais de 65, 70 anos, com condições mórbidas associadas, como hipertensão e arritmias conhecidas, também não devem fazer uso. Sim, e quais são os sinais, sintomas que devem se alertar uma pessoa para procurar assistência médica depois de consumir uma bebida energética? Algo que ela sinta. A gente pode dividir nos sintomas cardiovasculares e dos não cardiovasculares, né? Os cardiovasculares, sensação do coração está batendo acelerado contigo em repouso. Sensação da falha da batida, tu tem a sensação que vem uma batida e depois para. Vem uma batida e depois para. Uma sensação de dor no peito, como se um elefante estivesse apertando no peito, rasgando o peito. Esses são sintomas cardiovasculares preocupantes. Os sintomas não cardiovasculares, os neurológicos e neuropsiquiátricos, tremor excessivo para tarefas usuais, dificuldade de concentrar, de concentração e ansiedade excessiva, né? A ansiedade excessiva que pode até desencadear nos pacientes que têm propensão a ter síndrome do pânico, crises de pânico. Sim, existem alternativas mais seguras para aqueles que buscam aumento de energia sem os riscos associados aos energéticos? O próprio café seria um bom substituto? Isso, se existe muita demonificação do café, né? E vários estudos mostram que por algumas arritmias cardíacas o café é até benéfico, tá? Falar com o seu cardiologista, porque para algumas arritmias a gente tem um efeito protetor do café na forma café, não na forma pílula.
Porque, como eu falei antes, o café ele é uma emulsão de um grão que é fervido, torrado, e tem coisas adicionais no café que não só a cafeína. A cafeína, se eu pegar uma pílula de cafeína, 60 miligramas ou tomar um expresso, o expresso tem muito mais substâncias que não são nocivas, que talvez façam bem, do que aquela pílula de 60 miligramas de cafeína. Mas aumentar a energia é ter um sono saudável, higiene do sono, alimentação adequada, exercício físico regular, né? A gente sabe que quando a gente tem melhor utilização das nossas endorfinas, a gente vive mais, concentra mais e trabalha mais. E muito importante também, não é uma área cardiológica, mas que se mistura é a apneia do sono, aqueles pacientes que roncam muito de noite e não têm um sono saudável, o corpo não repara durante a fase reparadora do sono e passa um dia cansado. Então, eles tentam suprir aquele cansaço tomando energético e tomando café, e, na verdade, é uma doença do sono, né? Então, muito importante falar com o seu médico e ter essa suspeição das apneias obstrutivas do sono. Tiago, diretor de comunicação aqui com a gente. Obrigada, Tiago, pela sua participação e por todas as informações tão importantes que você nos trouxe hoje. Foi um prazer estar com vocês, uma boa tarde para todos e utilizem tudo com segurança, viu? Prazer estar aqui no Braçocegos. Obrigado. Um alerta bastante importante sobre os energéticos, pessoal. E o Conexão RS vai para um rápido intervalo.